Essa menina é filha de um barão e ela foi totalmente feita de empregada, só por ter a altura de um homem e ser considerada feia. Seu pai da nobreza tem 2 filhas, ela é a mais nova, mas seus pais têm sua preferida. Ela dorme no pior lugar da mansão, a única coisa que ela faz é ler livros e os afazeres da família. Eles estão quase quebrados, então usam ela pra não pagar a empregada. Então ela faz tudo, até prepara a refeição da família. Ela não pode comer na mesa, ela só come o resto de comida que sobra do prato deles. Fora que ela é carregada de assinar todos os documentos de seu pai no lugar dele. No banho ela lembra que amanhã é aniversário dela, então acha que amanhã será um bom dia. Mas pra não comemorar o aniversário dela, seu pai preparou um evento nobre para alguém se casar com sua irmã mais nova. Ela fica triste porque pensava que era pra comemorar o aniversário dela, mas é apenas uma festa de debut para sua irmã encontrar alguém para casar. Todos chegam na sua irmã para elogiar a beleza dela, mas ela sai correndo e sua irmã percebe. Ela fica muito triste e pensa que não é porque é aniversário dela que ela vai se tornar a estrela da noite. Então foi chorar no jardim da mansão se perguntando por que nasceu tão feia. Mas chega alguém bem educado atrás dela, chama de senhorita e pede desculpa por assustá-la. Diz que foi convidado para a festa. Ela fala que a entrada é ali na frente. Sua criada fala que essa menina não é uma empregada da mansão, e sim a filha mais velha do barão. Ele pede desculpa por ser rude. Impressionada, ela pergunta se ele é de Ipsandria. Ele fala que sim. Ela diz que sabia porque essas roupas são trajes formais de Ipsandria. Ele pergunta se ela conhece a cultura de Ipsandria. Ela fala que leu muito sobre a cultura deles em livros e é apaixonada pela cultura deles, porque são tecnológicos e gentis. Ele fica feliz e começa a falar de seu lugar. Ela fala que ele se veste com elegância. Ela começa a falar todo o conhecimento deles, mas ela lembra que seu pai falou que uma mulher que ostenta seu conhecimento é uma vergonha. Então pede desculpa e sai correndo. Ele manda ela esperar e ela percebe que ele é lindo. Se pergunta por que ele é tão bonito. Começa a ter inveja porque um homem tão maravilhoso como esse veio pedir a sua irmã mais nova em casamento e que comparada à sua irmã é muito feia. Ele olha para as roupas dela e pergunta se há um motivo fora do comum por usar essas roupas. Ela fala que não, só não é bonita mesmo. Só isso, e fala que foi um prazer falar com ele. Ela corre, mas ele não deixa ela ir, se aproxima do rosto dela e diz que ela é muito linda. Ela afasta ele e fala que a estrela da noite tá no salão e manda ele se divertir. Então ela vai pro seu lugarzinho que dorme e pensa nas palavras que ele disse que ela sempre quis ouvir. Diz que ficou encantada, mas por que tá tão triste? Mas o que ela não esperava é que um mês depois, ele mandaria uma proposta de casamento para seu pai dizendo que quer se casar com uma de suas filhas, que na verdade é ela. Seu pai precisa de dinheiro, então quer que sua filha case com alguém o mais rico possível. E ele é um influente de alto escalão, extremamente rico. No entanto, ele ofereceu a sua filha loira para se casar com ele. Então seu pai já aceita logo o pedido de casamento daquele homem, porque eles precisam de dinheiro, ele é o mais rico que pediu. No entanto, é sua irmã que vai se casar com ele, mas sua irmã está com receio de se casar com alguém que nem conhece. Diz que ficou sabendo que esse conde é mal-humorado e odeia mulheres. Ela fala que tem certeza que ele não é assim. Sua irmã é gentil com ela, então ela partiu para se encontrar com esse conde. Mas no caminho tava chovendo e a terra tava lamacenta, e como um karma, ela se envolveu em um acidente e acabou morrendo. E após a sua irmã perder a vida, sua mãe chega por detrás dela e dá um tapa e desconta toda a sua tristeza nela. Fala que era ela que devia ter morrido. Bate nela perguntando por que ela tá viva e começa a acusá-la que foi ela que matou a irmã. Bate falando que esse cabelo ruivo dela é feio, mas seu pai manda parar porque vai deixar marcas no rosto da garota. Fala que não é pra bater porque a Mary vai tomar o lugar da Anastácia, porque ela vai se casar com um conde no lugar da sua irmã falecida. Ela pergunta se ela vai mesmo casar com ele. Ele fala que ela é feia, mas dá pro gasto. E também eles precisam de dinheiro, porque estão quebrados. Então diz que ela tem um papel importante agora. Pede pra ela ser a substituta da Anastácia, porque assim ela vai compensar. Ela se pergunta, compensar o quê? Que crime ela cometeu? Então foi assim que ela foi enviada no lugar de sua irmã. Ele manda ela ser dócil, mas quando chegaram lá, o conde não queria permitir que eles entrassem, porque ele soube que estaria se casando com a filha errada do barão. Ele ainda não sabe que a loira morreu, mas ele não queria essa loira, ele queria a ruiva. Seu pai se estressa porque não pode perder esse casamento, mas quando ela saiu pra fora pra tentar acalmar seu pai, aquela criada a reconheceu. Pergunta se ela é a Mary. Ela fala que sim, é a filha desse senhor. Ela pede humildemente desculpa, porque não pensava que era ela nessa carruagem, e manda ela entrar. Já aquele homem tá estressado porque ele não quer se casar com aquela loira. Manda eles ir embora, porque quem ele pediu em casamento foi a ruiva, e fala que devia ter levado ela embora naquela noite. Mas ele se deparou que quem tava aí era quem realmente ele queria, mesmo confundindo o nome dela. Ela se apresenta como Mary, então ela pensa que é realmente aquele homem daquela noite. Seu pai toma a frente, mas ele é ignorado. O barão fala que essa filha dele é bem inferior à outra, mas essa dá pro gasto. Ele fica bravo, mano, até assusta ela. Ele sai e manda ela ficar à vontade no castelo. Agora ela tá pelo reino de Ipsandria e elogia o chá delicioso que a criada preparou. Ela ficou até envergonhada. Depois ele foi até ela, fala que agora tá sabendo de tudo, e pergunta a Mary se a família dela tem maltratado ela. Ela toma um choque porque realmente ela nunca foi tratada com carinho, mas ela fala que acha que eles só tentam educar ela. Diz que ensinam ela a sobreviver. Ele finalmente fala o nome dele, diz que é Kyros. Manda ela chamar ele assim, não pelo título da sua família, e fala já que ela não estava sendo maltratada porque estava vestida daquela forma. E logo no dia do seu aniversário, diz que são roupas usadas por viúvas e freiras, mas mal sabia ele que ela não podia tomar o brilho de sua irmã. Ele pergunta se ela quer ser freira, ela diz que não. Pergunta se ela é feliz com a família dela, e se ela não conseguir falar não tem problema. Ela pensa que não é uma vida que ela queria e nunca teve esperança de escapar daquele lugar. E ela fala que simplesmente não é bonita, por isso. Mas ele chama a criada pra cuidar da Mary. Ela pensa se vai ser expulso do castelo, e que foi até estranho deixar ela entrar, mas na verdade pegaram ela pra cuidar de sua beleza. Então deram um banho nela e prepararam as roupas, porque de noite sua mãe ia ver sua pretendente. E ele fica sem palavras ao ver ela daquele jeito cativante. Nem ela acredita e se pergunta quem é essa pessoa linda. Ele chama ela pelo nome e não sabe o que dizer. Então ele chama sua mãe. Ela analisa a futura esposa de seu filho
filho e diz que ela tem mais beleza do que pensava. Ele diz pra sua mãe que ela deve aprovar esse casamento. Ela pensa, então essa é a mãe de Kyros? Ela fala pra Mary que falta confiança nela, porque a futura esposa de um duque deve ser nobre, forte e orgulhosa. Manda ela aprimorar isso até o casamento. Então ela aprova o casamento. Ele fica morto de feliz. A criada dá parabéns a Mary, porque a duquesa aprovou o noivado, porque ela vai se casar assim com o Kyros. Agora ela é oficial noiva dele. Todo mundo parabeniza e ela vê eles planejando tudo já. No entanto, ela grita dizendo que não quer fazer isso, deixando ele e todo mundo sem entender. Então, mesmo achando ela linda, mas quando tava tudo aprovado, ela deu um fora nele. Havia dito que ela não conseguiria se casar com ele. Então ele começa a beber pra escapar da realidade. Sua criada fala que ele tem culpa por confundir a irmã com a outra, porque ele pensava que ela se chamava Anastácia. Então ele começa a lembrar de todo o seu passado. Diz que seu pai, o Duque Alfred, tinha duas esposas. Uma era de uma família nobre e é a esposa principal de seu pai. E a outra é a sua mãe, uma artista muito famosa em Ipsândria. Certa vez ele levou uma queda brincando. A primeira esposa de seu pai chega e oferece um doce pra ele se acalmar. Ele pega com muito gosto e come. Ela fala que foi ela mesma que preparou. E fala que ele é bem confiante pra comer esse doce dela. Ele fala que é porque é gostoso, gosta de doces. Todo tipo, e principalmente chocolate. Ela levanta e fala que da próxima vez vai fazer uns biscoitos pra ele comer. Mas seu pai chamou ele e sua mãe pra uma reunião. Declarou que todos os filhos que teve com sua esposa principal, a Laura, foram meninas e o único homem que ele teve foi ele. Por isso ele herderá a sua posição de duque. Mas a esposa principal de seu pai estava observando, com uma cara feia, até ele se assusta. Mas no dia seguinte ela tira sua própria vida. Suas filhas choram, perguntando por que ela tomaria veneno nos doces que ela mesmo fez. Mas provavelmente ela queria envenenar o moleque antes que ele fosse declarado herdeiro. Mas ele foi declarado antes, então se ela envenenasse ele, ela seria suspeita. Então, como não havia nada que ela podia fazer, ela acabou fazendo isso. Por isso ele estudou muito e recusou vários pedidos de casamento com mulheres nobres. Foi aí que seu melhor amigo veio falar do convite da festa do barão da zona rural. Diz que parece que enviaram um convite para todos os ricos solteiros de casas grandes. E fala que aquele barão é conhecido por ter vários problemas financeiros. Estão à beira da falência, então fez uma festa para expor a filha. Ele fala que é desprezível. Ele fala que ouviu rumores que ela é bonita, mas fala que tem uma noiva, então não vai poder ir. E pergunta o Kyros se ele vai. Ele fala que não tem interesse. As mulheres da nobreza foi oferecer uns doces pro Kyros. No entanto, ele se lembra daqueles biscoitos que aquela mulher queria envenená-lo. Então ele pega com educação, mas com olhar de desprezo. Elas ficam até sem graça porque querem ser gentil com ele. Estão doidos pra se casar com ele. Seu amigo percebeu. Fala que as minas gostam muito dele. Ele fala que elas não gostam dele, sim do título e do dinheiro dele. Diz que no fundo todas as mulheres desprezam sua descendência. Elas tudo admiram a beleza dele e também falam da cor de pele dele. Dizem que puxou pra mãe. Seu amigo fala que entende ele, mas ele não pode permanecer solteiro pra sempre, porque ele é filho de um duque, então ele tem que ter um descendente pra dar continuidade à sua linhagem. Seu amigo pergunta que tipo de mulher será capaz de conquistar o coração dele, mas Kiro acha que ele tem razão e diz que a filha de um barão pode ser a escolha certa. Pensa que ela deve ser melhor do que essas nobres. Diz que não quer amor, só não quer casar com essas mulheres. Foi isso que ele pensou até se encontrar com aquela ruiva, que quando ela disse que gostava da cultura de Ipsândria, ele se apaixonou. Foi assim que ele conheceu o amor, mas ela escapou de seus dedos. Então foi até o barão procurar por ela, e foi lá que ele viu a sua outra filha, e achou que o nome daquela loira fosse Mary e a Anastácia a outra. Mas ele não tá nem aí pra loira, ele procura a ruiva por toda parte. Mas não importava o quanto ele procurava, não conseguia achar ela de jeito nenhum. Então foi aí que ele decidiu enviar aquela carta. Só que ele pensava que ela se chamava Anastácia, e quando soube que a carruagem tombou, ele pensou que havia perdido aquela ruiva, a única no qual ele se apaixonou. Mas depois chega a mulher que ele pensava que se chamava Anastácia, e descobriu que era a ruiva que ele queria. Mas tudo isso não deu em nada porque foi rejeitado. Ela fala pra ele aceitar logo que foi rejeitado. Fala que ele mereceu mesmo, porque quando ele viu a Mary toda linda, ele virou as costas pra ela, além de ter confundido o nome dela com a sua irmã. Fala que provavelmente ela acredita que ele odeia ela. Ele disse, será que se esclareceu o mal entendido, ela ficará feliz em se tornar a esposa dele? Ela fala que não sabe, mas é melhor ele tentar. Então ele toma atitude e vai até ela. Ela tava no quarto pensando como saiu disso para isso e pergunta quem é essa pessoa. Até que ele chega lá e ela pede desculpa pela grosseria de antes. Ele manda ela explicar direito isso. Ela fala que perdeu a compostura. Ele não aguenta ver ela tão bonita desse jeito, mas ele fica estranho e ela pensa que ele odeia ela. Sua criada até deu um pisão nele. Aí ele fala que houve um mal entendido entre eles e que primeiramente ele não odeia ela. Diz que não esperava que era ela naquela carruagem. Fala que ele realmente quer ela como esposa. Ela fala, claro, conta com ele pra isso. Fica um clima estranho e ela fala que quando disse que não podia noivar com ele é porque ela ficou chocada. Tão chocada que foi aquilo que veio na mente dela. Ele pergunta, é sério? Ela diz que sim, que não tem intenção de recusar o casamento com ele. Diz que entende ele. Para herdar o título de duque, ele precisa se casar com uma mulher de origem nobre. E deve ter sido difícil ele encontrar uma noiva. Ele fala que foi mesmo. Ela fala que foi até um milagre alguém da posição dele comparecer a uma festa de um barão pobre. E fala que foi indo pra lá que ele se apaixonou pela irmã dela, né? E pede desculpa por não ser a irmã dela. Ele manda ela esperar e explica tudo. Ele fala que foi sim na intenção de ter um casamento político naquela festa. Mas naquela hora seus sentimentos mudaram. Ela fala que ele enviou a carta pro nome Anastácia. Ele fala que houve um engano. O sinal toca e tá na hora deles jantarem. E ela tava com fome, a barriga dela até ronca. É a primeira vez que ela come uma comida boa, porque tá acostumada só comendo sobras. Foi comendo que ele decidiu falar tudo pra ela. Diz que ele quer esse casamento pra namorar com ela mesmo. E escreveu Anastácia na carta que enviou porque pensou que ela se chamava Anastácia. Confundiu o nome da garota que conheceu naquele jardim naquela noite. Diz que ele quer realmente se casar com ela. Ela fala tudo bem, mas ela não acredita nele. Ele até pergunta que ela não tá acreditando, né? Ela fala que ele é uma pessoa gentil, deve estar falando isso só pra confortá-la. Ele frustra porque ela não tá acreditando nele. Ela pensa que ele só quer seguir sua linhagem. Tem certeza que ele terá uma
concubina, igual seu pai fez, e acha que vai voltar a trabalhar com roupas esfarrapadas como antes. Mas ele tem ideia do que ela tá pensando, então ele resolve falar que ama ela. Diz que tá apaixonado por ela. E ela ficou em silêncio quando ele disse que ama ela. Ele fala seja qual for o caso, eles concordaram em se casar. Diz que a cerimônia será em 3 meses. Antes dele ir, ela fala que quer voltar pra casa mais uma vez. Ele pergunta por quê. Ela fala que o seu pai não achava que o noivado iria acontecer. Diz que ele queria que ela só dormisse com o Duque por uma noite, e depois que criasse um vínculo com ele, ela voltaria. Eles ficam muito zangados. Ela fala que precisa voltar pra casa pra receber instruções. Ele chama a Mil pra conversar, e quando ela volta, ela fala que lamenta, mas ela tá proibida de voltar pra casa. E diz que se os pais dela quiserem, vem até ela. A Mil pede pra fazer uma pergunta. Pergunta a Mary porque ela tá tão convencida que é feia. Ela diz que é o que sua mãe e seu pai falou. Diz que tem sardas e seu cabelo é cheio de fiapos. E sempre forçam ela a se olhar no espelho pra ver o quanto é feia. A Mil fala que essa casa tá repleta de espelhos. Manda ela dar uma olhadinha pra ver se é isso mesmo que os pais dela falam. Então ela percebe que precisa vencer o espelho. Quando foi dormir e tirou a maquiagem, pensa que o seu verdadeiro eu não é aquela pessoa que viu antes. Então foi deitar, mas quando ela deitou, ela percebeu que o colchão é muito macio e bem quentinho, e fala que é como um conto de fadas. Tudo que tá acontecendo, ela tá vivendo como se tivesse a vida de uma princesa. Conheceu um conde de olhos verdes, diz que deve ser um sonho. Fala que deve ser mesmo, vai dormir e quando acordar amanhã vai acordar daquele jeito, toda esfarrapada. Ela lembra dele falando que ama ela e ela começa a ficar muito envergonhada e fala que sonhar assim é muito radical. Mas diz que se isso for mesmo um sonho, não quer acordar amanhã, porque se isso é um sonho, quer continuar sonhando com esse sonho bom. Então ela acorda no outro dia falando que teve um sonho estranho. Agora vai ter que acender o fogo no fogão e acordar a sua família e preparar tudo. Mas ela se toca que ainda tá no mesmo lugar, se pergunta se ainda tá sonhando e fala que assim pode aproveitar mais um pouco. Mas a Mil chama ela e ela fala que tá mesmo acordada. Dá um bom dia, ela só ele dá bom dia também. Fala que a Mil foi muito gentil com ela, então tá sendo gentil também. Mil manda ela levantar e apresenta 2 criadas que vão ficar com ela. E ela pergunta às 2 criadas se elas nasceram na capital real. Diz que sim, são de clãs cavaleiros e que já trabalharam no Palácio Real. Elas falam que sobre o Palácio Real, pra ela que é uma nobre, nem seria novidade. Quando elas falam, ela pensa que por algum motivo lembra seus pais falando. Chegou na hora do café da manhã e ela se depara com uma fartura de comida. Vários tipos de carne, patê. Ela fala que a carne de todos os animais aqui é. Fala que não vai conseguir comer tudo. E fala que desse jeito vai destruir. E fala que tal dividir com ela. Mil fala que uma criada não pode comer junto de sua senhora. Então ela aproveita e come todas as carnes de animais diferentes. Então ela comeu até a barriga não aguentar mais. Fica triste porque não conseguiu comer tudo. Depois levou ela pra escolher uma roupa. E fala que esse castelo foi construído para proteger as fronteiras do reino, principalmente durante a guerra. Por isso que ela é assim, igual uma fortaleza. Diz que ela não vai viver aqui, sim numa mansão. Essa daqui. Um lugar com muito conforto. Ela vê aquele porteiro e pede desculpa por antes pelo seu pai. Fala que é Thomas de Beaumont. Ela fala que o nome dele não é derivado daquele herói que descobriu a ilha de Loave. Ele fica impressionado, fala que é dessa ilha e fala que ela é bem informada. Então dá uma cantada nela, a Mil percebe e manda ele parar porque ela já é noiva do Duque. Depois ela pergunta a Mil se ela é da capital real. Ela fala que ela era uma criança abandonada e disseram que foi deixada em uma pousada no meio da estrada. Ela pede desculpa porque não sabia, mas ela fala que viveu uma vida agradável depois e cuidou do Duque quando ele era pequeno. Ela se pergunta quantos anos a Mil deve ter. A noite chegou, ela não conseguiu ver o Kyrus porque passou o dia todo trabalhando. Se pergunta se agora ele ainda tá trabalhando. Ele tá lá se perguntando se a Mary tá se divertindo, mas o cara fala que ele ainda tem uma reunião pela manhã com os mercadores e ainda tem um almoço de negociação à tarde. Se pergunta quando vai poder voltar pra casa. Alguns dias passaram e ela tá lá curtindo a vida que perdeu antes. Ela soube que todos os legumes preparados aqui são de uma horta da mansão. Ela conheceu o senhor que planta. Ela começa a falar das mudas de tomate que ele tá plantando, porque tá na época. Ele se impressiona, pergunta se ela já plantou, mas ela tem muito conhecimento geral, isso por ter lido bastante livros. Mas ela pede conselho de como ele planta, mas as criadas cochicham que ela tava prestes a pisar na lama e fala que talvez ela goste disso. Dizem, será que ela gosta de insetos e jardineiros? Se pergunta por que são tão rudes. Ela quase pisou na lama com seu sapato nobre, então não fez nada com medo do que elas podiam dizer. À noite, sem sono, ela andava pela casa, vê uma luz e se pergunta se tem alguém acordado, mas quando ela viu era ele, que acabou voltando tarde. Quando ela se sentar, fala que faz 4 dias e tá com saudades. Fala que ela continua linda como sempre. Ela olha pra ele e percebe que seu coração fica acelerado. Ele pede pra ela contar mais sobre a vida dela. Nervosa, ela fala que não tem nada pra dizer porque nunca experimentou algo divertido na vida. Mas lembra que quando criança brincou muito com a sua irmã. Ela lembra de uma brincadeira que elas brincavam e convida ele pra brincar. A brincadeira das palavras, ela pergunta do que ele gosta. Ele fala que é dela. Ela fala que ele tem que começar com a letra A. Eles ficam brincando disso. Quando chegou no I, ela pensou em Pissandria, porque gosta muito desse lugar. Ele fala que ela havia dito a mesma coisa naquela noite. Então ele fala uma com S, que é sanduíche, e assim eles ficam falando das coisas que gosta. Ela percebe que ele anda falando mais guloseimas e coisas doces e começa a rir. Eles continuam brincando, até que chegou um momento que ela tem que falar alguma coisa que gosta que começa com K. Então ela pensa em Kyrus, o nome dele. Ele fala que ouviu algo que termina com S. Ela fala que houve um engano. Então foi assim, quando chegou no M, ele foi logo falando Mary. Ela fala que sabia. A Mil chega e acaba com a brincadeira. A Mil fala que os dois fazem um bom casal. E após falar isso, ela mete o pé.
À noite ela só pensa que é a substituta de sua irmã, Anastácia, e só veio pra um casamento político, mas ela tá percebendo que tá começando a gostar do Duque. E já ele dorme pensando nela porque ele tá apaixonado. Ele fala pra sua criada que ela foi tratada muito mal por aquele barão, e foi isso que fez a Mel acreditar que ela é feia, que ela é indigna de amor. Por isso ele diz que vai prover pra ela tudo que ela desejar, quer que ela saiba que ela é digna disso. Ele fala que amanhã vai ter que deixar o castelo de novo. No outro dia, Thomas chega com as coisas da Mary, que é uma encomenda lá do barão. Mil com raiva pergunta por que ele trouxe até aqui. Ele se assusta e deixa cair, e ela vê que realmente suas coisas. Tem uma carta de sua mãe dando parabéns ao noivado, mas diz que ela esqueceu as suas coisas pra trabalhar na casa do conde. A Mil escuta as criadas indo, então foi até elas. Thomas pergunta se fez algo de errado. Lá vem a Mil com as criadas e joga elas. Pergunta o que ela tá fazendo porque ela é uma criada também. E começam a discutir ali, começam a falar mal da Mil até de seu passado, e inventando coisas que não aconteceu. E se perguntam como essa criada trabalha aqui. Então a Mil fala que elas realmente são nojentas. A loira fica com raiva e foi pra cima, mas ela foi combatida. E depois pegou a outra. Depois disso ela se sentiu mais livre pra ser ela. Passou a não ligar se sujar no cultivo. E até ajuda o senhorzinho a plantar. Foi aí que ela percebeu das coisas que gosta. Sempre pensava que fazia as coisas pela sua família, mas na verdade ela realmente amava cultivar. Thomas avisa que o Kyrus está saindo, então ela foi se despedir e aquelas duas lá não trabalham mais pra eles. E elas admitiram também que queriam ser concubinas do Duque. Sim, elas veio da capital real pra tentar ser uma das esposas do Duque, mas tudo deu errado porque a culpa foi toda dela. Humilha ela por ser a filha de um barão falido e que ela não passa de um substituto da irmã falecida, e que com ela o conde será motivo de chacota, e manda ela achar o seu lugar porque ela é feiosa. Mas Kyrus chega nela e pergunta qual parte dela é feia, que parte da sua família, da Mary, que é feia. Elas baixaram a bola na hora. Ele fala que as duas juntas não são mais bonitas que a Mary, não são honradas e nem mais inteligentes que a Mary. Pergunta se elas têm alguma coisa que faz ele se apaixonar como a Mary faz. Manda dizer porque ele não consegue encontrar outra pessoa assim. Ele manda levar elas embora. Ela pede desculpa por não ser digna dele, mas ele fala que ele que não é digno dela. Fala que seu lindo cabelo ruivo é realçado por esse verde. Diz que seus olhos brilham como estrelas. Gosta de que ela é inteligente e como fala das coisas que ama. Ela tava caidinha pelas palavras dele e ele quase conseguiu beijar ela, mas a Mil falou que ele tá sem tempo. O senhor e a mulher quase viram ele se beijando também. Foi assim que Kyrus foi à capital real e ficará ausente por 10 dias. E quando ele retornar, vão preparar a cerimônia de casamento. Após isso, o amigo do Duque resolveu brincar com ela. Enviou um convite que tá mais pra uma ameaça. Ele tá planejando fazer um evento especial pra comemorar o noivado com o Kyrus. O aviso do evento foi espalhado por toda a capital e o povo aguarda ansiosamente pelo dia. Se ela não puder comparecer, tudo será em vão. E o povo vai ficar tão decepcionado com ela que ela pode ir dessa pra melhor. Então pede por favor pra ela comparecer. Mil fala que certamente é uma ameaça. Ela pergunta quem é esse amigo do Duque. A Mil disse que é o capitão dos Cavaleiros Reais. Fala que ele é sério, que ele realmente não quer que ela recuse. Então ela teve que ir. Quando chegou lá, ela pergunta se é aqui que ela vai ser executada publicamente. Mil manda ela se acalmar. Mil fala que o príncipe deve estar aprontando alguma coisa. Diz que ele deve estar querendo fazer alguma presepada com ela. Ela se pergunta que tipo de príncipe ele é. Mil fala que ele não é ruim. Acredita que ela deve só curtir a diversão. E tava tudo tão animado na cidade. Se passaram 50 anos desde a última guerra e o mundo tá em paz. Mary fala que tem que cumprimentar esse príncipe, né? Mil fala que provavelmente ele nem tenha vindo pra esse evento. Então ela fala que só vai ter que aproveitar o evento e ir embora. Ela fala que não sabe o que passa na cabeça do príncipe. Mil fala que tá com mau pressentimento. Ela avista o príncipe, então foi verificar. Já a Mary foi numa loja de maçãs e não demorou muito tempo pro príncipe aparecer atrás dela. Ela manda ele devolver porque é dela. E ele pensa se devolve. Ele faz é comer. O vendedor fala porque Vossa Alteza precisa roubar uma maçã de sua cliente. E aí que ela pensa, esse que é o príncipe? A Mil notou que era uma armadilha porque aquele cara só era parecido mesmo com o príncipe. O verdadeiro tinha ido até a Mary. E ele se apresenta como o melhor amigo do Kyrus. E é assim que ela vê. Foi assim que ele preparou esse evento todo só pra ela. Mary percebe que ele fala muito do Kyrus. E fala pra Mil que o príncipe dos cavaleiros gosta realmente do Kyrus. Mas ele quer saber mais sobre ela. Quer conhecer mais a garota que Kyrus escolheu. Ela fala que ouviu falar que eles estavam na mesma escola, né? Ele fala que sim, já trocaram socos. Fala que na escola, pela hierarquia, Kyrus era o mais próximo dele, por Kyrus ser filho de um duque. E eles acabaram entrando no soco por pensarem diferente demais. A luta terminou e ele vê que ela é exótica, porque se fosse qualquer outra mulher estaria gritando por aí. Ela fala que não gosta muito de ver lutas. Ele fala, mas a força em um homem não são coisas atraentes. Ela fala que tem medo e não gosta de ver sangue. Sente que um dia a espada será apontada para ela. Ele fala que o pensamento negativo é esse e pergunta como ela se tornou noiva do Kyrus. Ela pensa no que falar, mas só vê na cabeça que ela é substituta de sua irmã. A luta final começa e o Guerreiro Preto vence de novo. E ela percebe que pelo menos esse guerreiro é bondoso, sempre ajuda seu oponente no final. Então ela pensa que pode acompanhar as lutas desse guerreiro. A Mil retorna cheio de comida e fala que aquele guerreiro de armadura preta é o Kyrus que tá dentro. O príncipe pergunta como ela tem tanta certeza. Ela fala que a habilidade com a espada e o seu trabalho com os pés é exatamente como o do Kyrus. Ela se pergunta se é mesmo. Então a Mil vai descobrir. Grita o nome dele de Conde Kyrus, manda ele olhar pra cá. Ele olha, o príncipe morre de rir. E todo mundo ali descobre que é o Kyrus que tá ali. Então como todo mundo sabia que era o Conde, ele só tirou o capacete e todo mundo começa a gritar. Mil fala que tava na cara, conhece muito ele. O príncipe sabia desde o começo que era ele. Quando terminou a luta, ela vê um agrupado de mulheres. Mel chega em uma das moças e pergunta que fila é essa. Ela fala que é uma filha para atrair a atenção do Conde. Fala porque parece que a noiva dele morreu em um acidente, então essa é a chance perfeita para se aproximar dele. Ela começa a pensar se é verdade mesmo. A irmã dela seria bem mais perfeita para ele. As mulheres conversam com quem se casar com o Duque vai ter muita influência social. Falam que ele tem uma personalidade péssima, mas compensa com a beleza. Ela percebe que elas são rudes e caminha até o começo da fila, pede com
licença, uma das mulheres manda ela parar e pergunta quem é ela. Ela fala que ela é a noiva dele, tem um relacionamento com o Conde. A Mil fala que vai manter elas aqui, manda ela seguir. Ela fala que não vai ficar aguentando essas mulheres falando tão mal dele, sendo que ele é uma pessoa tão gentil. Kyrus estava lá conversando com o príncipe por ele ter inventado tudo. Kyrus fala que não gosta desse sorriso aí, pergunta se foi ele que espalhou que ele era o Conde. Ela chega e dá parabéns pela vitória. Ele fica surpreso que ela tá aqui. O príncipe fala que queria mostrar pra ela o quão incrível é o Kyrus, mas parece que ela não gostou muito. Ele fala que a Mary não gosta de brutalidades. Ele fala que ficou feliz quando soube que ele ia noivar, porque viu o Kyrus recusar todas as nobres, e ele escolheu logo a que não é acostumada com a nobreza. Kyrus pergunta se ele tá menosprezando a Mary. Ele fala que tá rindo é desse Kyrus covarde. O de antes já tinha dado um soco nele. Fala que é porque o Kyrus tem medo, né? Já que nunca venceu ele em uma luta de espadas. Kyrus fica zangado e fala que só deixa ele ganhar. Então de repente eles começam a bater espada ali. Ela fica com medo e eles param. Ele fala que é melhor não fazer a esposa dele chorar. Kyrus fala que vai fazer ele pedir desculpa a Mary. Ela manda ele se acalmar e manda eles fazer as pazes também. Ela diz que é tola, medrosa, como seus pais disseram. Mas independente disso, não gosta de ver as pessoas ridicularizando ele por causa dela. Ela fala que acha que só causa problemas pra ele. Ele fala que o príncipe só ridicularizou ele porque ele sente pena do Kyrus e do seu amor unilateral. Diz que ele tem certeza que ele não suporta ver seu rival sendo reduzido a esse homem patético. Acredita que ele é um homem cheio de paixão. Mas isso não significa que ele tem permissão de menosprezar você, Mary. Após falar isso, fala que vai enfrentar ele. Ela agradece por ele ter ficado bravo por ela. Ela fala que quer que o príncipe retire tudo o que ele disse sobre o Conde ser um covarde, porque ela fala que jamais ele é um covarde, e diz que isso deixou ela furiosa. Ele fala que vai pra batalha agora, então pede pra ela dar um beijo de boa sorte nele. Mas ele fala que é brincadeira, só dá um beijo na mão dela. Diz que vai dar uma lição no seu melhor amigo. Então eles vão lutar. Esse é o tipo de luta que ninguém perde. O príncipe fala pra ele não perder, porque senão a Mary vai parar de gostar dele. Então a luta dos dois começa, e vão sem capacete. A Mil fala que parecem estar no mesmo nível, mas o príncipe tem mais experiência na espada. Kyrus fica sem espada e a Mary grita pra ele não perder. Então ele consegue desarmar o príncipe também. Mas o príncipe acerta um murro nele. Ela pergunta se isso é permitido. A Mil fala que não. Então eles começam a sair no soco mesmo ali. Já quebraram as regras faz tempo mesmo. Mas Kyrus desconta toda sua raiva nesse murro e consegue vencer o príncipe. Ela fica toda felizinha. E ela foi a única que gritou bem altão. Todo mundo fica impressionado com essa luta. Ele chama a Mary pra vir até aqui. Ela pergunta se ele precisa dela. E ele a puxa pra ele. E aproveita esse momento pra anunciar que vai casar com a Lady Mary, filha do barão. E já estão noivos. E diz que junto da Lady Mary vão servir o reino ao máximo. Todos ficam surpresos que ele vai casar, porque ele não era de querer casar. Ele fala que agora todo mundo quer ver o rosto dela de perto. Ela pensa que nem tem a beleza de uma mulher digna para ele e tem medo de envergonhá-lo. Ele fala que está tudo bem, ela é uma mulher maravilhosa, mais do que ela imagina. E não importa o que aconteça, vai ficar do lado dela. E diz que ela tem um rosto lindo. E aí que ela pega mais confiança em si mesma. Todo mundo dá parabéns pra ela. E quando tava anoitecendo, ela foi até o cara da maçã. Ele pede desculpa por não ter conseguido impedir a travessura do príncipe. Ela manda ele não se preocupar, mas quer participar dessa disputa de cortar a maçã que ele tem. Ele fala que ela gosta de coisas estranhas, né? Ela comprou mais uma maçã e foi tomada de novo. Só que dessa vez é o Kyrus. Ela pergunta, aliás, cadê o príncipe? Ele fala que tá bem aqui. O príncipe pergunta que tá tudo bem, né, com eles dois. Fala que já tá indo e tá muito feliz por ele. Ela manda ele esperar e ela agradece ele muito por hoje e quer que ele faça isso mais vezes. Ele fica feliz, mas isso é porque ela notou que ele só queria ajudar. Ele só queria mostrar as melhores qualidades de seu querido amigo. Por isso ele fez tudo isso pra ela gostar do Kyrus e amá-lo de verdade. Então ela percebe que tudo que ele fez foi pelo bem do amigo. Ele fala que não tem jeito, morde a maçã que ganhou, mas percebeu que é de mentira. Kyrus fala que trocou por uma maçã falsa. E assim eles começam a brigar de novo. E ele vai embora com raiva. Mary fala que o príncipe é muito divertido. Ele fala que sim, nunca cansaria dele. Então ela volta pra casa, mas ele vai ter que ficar. Antes de ir, a Mary fala que não sabia que ele era bem forte. Kyrus fala que, pra ser sincero, nunca tinha vencido o príncipe em uma luta de espadas. Ela fala que ele não precisa ser modesto porque ele é forte. Ele fala que é porque ela tá com ele. Ela o tornou mais forte, ele tá mais dedicado agora. Tudo graças a ela. Resolvi trazer esse anime aqui também pro YouTube, então se dá bom aqui também, eu vou terminar o resto. Não se preocupe que eu também vou trazer vários animes pra cá também. Vídeos longos, então comenta se você curte vídeos assim.